o hábito simples que pode mudar completamente sua realidade. Existe algo que você faz todos os dias, várias vezes ao dia, e que está moldando a sua vida neste exato momento. E o mais impressionante é que quase ninguém percebe isso acontecendo. Não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é o lugar onde você mora. É algo muito mais silencioso, muito mais constante e muito mais poderoso. É um hábito. Um hábito invisível que está determinando como você reage, como você decide e, principalmente, o tipo de vida que você está construindo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu te dissesse que você já está praticando esse hábito todos os dias, só que da forma errada, e por isso, mesmo tentando mudar, mesmo querendo evoluir, mesmo buscando algo melhor, você continua voltando para o mesmo lugar? Mesmos padrões, mesmos pensamentos, mesmos resultados. E não é falta de esforço, não é falta de capacidade, é falta de consciência. Porque existe uma diferença enorme entre viver no automático e viver com intenção. E a maioria das pessoas vive no automático. Acorda, repete os mesmos pensamentos, reage da mesma forma e, sem perceber, recria a mesma realidade todos os dias. Mas existe um momento, um único momento, em que tudo pode começar a mudar. Não quando você muda de vida, mas quando você percebe como está vivendo. E quando isso acontece, algo se ativa dentro de você. Algo que sempre esteve ali, mas que você nunca usou de verdade. Hoje, eu vou te mostrar um hábito simples, mas profundamente transformador, que pode mudar completamente a forma como você pensa, age e vive. E o mais importante, você pode começar ainda hoje, mas só se você estiver disposto a enxergar algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando. A maioria das pessoas acredita que mudança vem de grandes decisões. Mudar de emprego, ganhar mais dinheiro, fazer um novo plano. Mas isso é apenas a superfície. A verdadeira mudança acontece em um nível invisível, o nível da repetição mental. Todos os dias, sem perceber, você está reforçando uma identidade. Eu sou assim. Isso não é para mim. Eu nunca consigo. E cada pensamento repetido se torna um comando. Com o tempo, isso vira comportamento automático, e esse comportamento vira resultado. Ou seja, você não vive a realidade que deseja, você vive a realidade que foi condicionada a repetir. O maior erro não é falta de esforço, é tentar mudar a vida, sem mudar o padrão interno. Você tenta agir diferente, mas pensa igual, e isso cria um conflito interno. Por fora, você tenta evoluir, por dentro, você ainda está preso, e o cérebro sempre escolhe o que é familiar, mesmo que seja ruim. Por quê? Porque o cérebro não busca sucesso, ele busca segurança. E o familiar parece seguro, mesmo que te mantenha exatamente onde você está. Agora, chegamos ao ponto central desse vídeo. O hábito que pode mudar completamente a sua realidade não é algo externo, não é uma técnica complexa, não é um método secreto. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Observar seus pensamentos com consciência. Parece simples, quase óbvio, mas aqui está a verdade que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca perceber que está pensando. Elas não pensam conscientemente, elas reagem ao ambiente, reagem às emoções, reagem aos estímulos e vivem presas dentro de um fluxo automático de pensamentos. Agora imagine isso. Se você não observa seus pensamentos, quem está no controle da sua vida? Seus hábitos mentais? Suas crenças antigas? Suas experiências passadas? Ou seja, você não está escolhendo, você está apenas repetindo. Mas no momento em que você começa a observar, algo poderoso acontece. Você cria um espaço entre você e o pensamento, e nesse espaço nasce a consciência, nasce a liberdade, nasce o poder de escolha. Você deixa de ser o pensamento e passa a ser quem observa o pensamento.
E isso muda tudo. Porque agora, você não é mais refém da sua mente, você se torna o direcionador dela. Agora, vamos entender o que realmente acontece quando você pratica isso, porque isso não é apenas um conceito filosófico, isso é um processo de reprogramação. Todos os seus padrões atuais foram construídos por repetição. Pensamento, emoção, ação, repetição. Com o tempo, isso vira automático, mas quando você observa seus pensamentos, você interrompe esse ciclo. E esse momento de interrupção é extremamente poderoso, porque ali você tem uma escolha: repetir o padrão antigo ou criar uma resposta nova. E aqui está algo fundamental. Você não precisa mudar tudo de uma vez, você só precisa interromper o automático, porque cada interrupção enfraquece o padrão antigo, reduz a força do hábito mental, diminui a carga emocional associada, e aos poucos, o que antes parecia impossível começa a perder força. Agora pense nisso. Se durante anos você reforçou pensamentos de dúvida, não é em um dia que isso desaparece, mas, se você parar de alimentar esse padrão, ele começa a morrer. E ao mesmo tempo, quando você escolhe conscientemente novos pensamentos, você começa a construir algo novo. E isso é o mais importante. Você não precisa lutar contra sua mente. Você precisa parar de alimentá-la automaticamente. Com o tempo, o que era esforço vira natural, e o que era automático deixa de existir. Agora, uma prática simples. Agora vamos trazer isso para o mundo real. Sem complicação, sem teoria demais. Porque se isso não for prático, não transforma nada. Aqui está como você pode começar ainda hoje. Passo 1. Criar micropausas. Durante o dia, pare por 5 a 10 segundos. Pode ser antes de responder alguém, antes de pegar o celular, no meio de uma tarefa, quando sentir uma emoção forte. Essas pausas são portais de consciência. Passo 2. Observe sem julgar. Olhe para dentro e perceba. O que estou pensando agora? Que emoção está aqui? Mas sem tentar mudar. Sem tentar controlar. Apenas observe. Como se estivesse assistindo algo de fora. Passo 3. Nomeie o padrão. Quando você identifica o pensamento, dê um nome para ele. Isso é dúvida. Isso é medo. Isso é autossabotagem. Isso cria distância. E quando você cria distância, você reduz o poder daquele pensamento. Passo 4. Escolha conscientemente. Agora sim. Pergunte: esse pensamento me leva para onde eu quero ir? Se não, você não precisa lutar contra ele. Você só precisa não seguir ele e escolher algo diferente. Passo 5. Repita. Esse é o segredo. Não é intensidade. É repetição. Pequenos momentos. Várias vezes ao dia. Porque é assim que você reprograma sua mente. Não com força, mas com consistência. Agora, aqui está algo importante. Nos primeiros dias, você pode sentir que nada mudou. E isso é normal. Porque você está trabalhando em um nível invisível. Mas se você continuar, algo começa a acontecer. Primeiro, você percebe mais. Mais pensamentos. Mais padrões. Mais reações automáticas. E isso pode até parecer desconfortável. Mas na verdade, isso é um sinal de evolução. Porque antes, você vivia no automático, sem perceber. Agora, você está consciente. Depois, você começa a reagir menos. Coisas que antes te irritavam não têm mais o mesmo impacto. Situações que antes te travavam começam a perder força. E então, vem a fase mais interessante.
você começa a agir diferente. Sem esforço. Sem forçar. Sem lutar. Simplesmente natural. E quando isso acontece, sua identidade começa a mudar. E quando sua identidade muda, sua realidade acompanha. E um dia, quase sem perceber, você olha para trás e percebe que já não é mais a mesma pessoa. E não foi um evento grande que causou isso. Foi um hábito simples, praticado todos os dias. Não final. A sua vida não é definida por grandes momentos. Ela é definida por pequenos padrões, repetidos todos os dias, em silêncio. E talvez, o maior erro não seja pensar negativo às vezes. O maior erro é nunca perceber que você está fazendo isso. Porque quando você não percebe, você não escolhe. E quando você não escolhe, você repete. Repete as mesmas reações. Repete os mesmos pensamentos. Repete a mesma vida. Mas agora, você sabe. Você sabe que existe um espaço entre o pensamento e a ação. E é nesse espaço que a sua vida começa a mudar. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você começou a ver. E quando você vê, você não consegue mais desver. A partir de hoje, toda vez que um pensamento surgir, você tem uma escolha: seguir no automático ou observar e decidir conscientemente. E pode parecer pequeno, quase insignificante, mas é exatamente assim que grandes mudanças começam. Não com um evento, mas com um momento de consciência. Então, não espere um momento perfeito. Não espere motivação. Não espere que sua vida mude primeiro, para você mudar depois. Faça o contrário. Ative isso hoje. Observe, perceba, questione, escolha. Porque no fim, não é o mundo que define sua realidade. É a forma como você interpreta e reage a ele. E isso está completamente sob o seu controle. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu aqui, então talvez seja um sinal de que você já está pronto para dar esse próximo passo. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só de mudança externa, a gente fala de transformação real, de dentro para fora. E se você quiser, me conta aqui nos comentários, qual foi o primeiro pensamento que você decidiu não seguir hoje? Porque é assim que tudo começa.